ele foi legitimamente eleito junto com o prefeito Sivaldo Albino. Vamos conhecer um pouco da vida, da história dele. Heraldo Ferreira, bom dia, Heraldo Ferreira. Bom dia, meu amigo Genilson Bezerra, bom dia, amigos da Rádio TV Muito Mais. Estamos aqui hoje para bater um papo com você, ficamos à sua disposição para, se possível, primeiro agradecendo a Deus, né, pelo privilégio da vida, pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de ter chegado até aqui, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Coisa boa. Mas, Heraldo, você teve aí durante a campanha política, você esteve nas ruas, você esteve nas caminhadas, nas carreatas. Rapaz, foi pegado, né? Inclusive, a TV e Rádio Muito Mais, através de mim, Genilson Bezerra, esteve ao lado da campanha, mostrando essa campanha bonita. Uma coisa assim, você já tinha visto carinho das pessoas por outro candidato? Eu tenho dito em outros momentos que eu vi uma campanha de uma certa forma parecida, que foi a campanha de 1989, quando Lula disputou a eleição com o Fernando Collor de Mello. Então eu senti esse carinho, essa participação, essa vontade da população de estar dentro de um processo de disputa política. De lá para cá, as campanhas têm sido aquelas campanhas mais técnicas, vamos dizer assim, né? Mas sem esse calor humano, sem esse carinho da população. Foi uma coisa incrível, sabe? Eu acho que é difícil até descrever a paixão das crianças, a paixão dos idosos, a paixão das pessoas, a sua reação quando a gente estava na rua, sobretudo com o prefeito Sivaldo. Rapaz, é muito bonito. Você falou da campanha do presidente Lula. Presidente Lula que vem fazendo história, sendo ele filho de Garanhuns, né? O presidente Lula, ele vem em todos os aspectos mostrando que o amor, né, a uma estrela, uma estrela que brilha, que é a estrela do PT, faz a diferença na vida de todo mundo, né, Heraldo? Então vamos lá, Heraldo, eu sei que você quer saber um pouco da minha história, eu vou me antecipando. Heraldo nasce no ano de 1954, mês de agosto, no sítio Cajarana, né, distrito de São Pedro. Heraldo teve muita dificuldade para estudar naquela época, né? A escola rural era primeiro e segundo ano, depois a gente tinha que procurar outros caminhos. Então Heraldo passa a sair do sítio para aventurar a carona da BR-424 de Caetés para Garanhuns para estudar. Depois muda para Garanhuns com a minha mãe. Meu pai tem que ficar no sítio, que ele não tinha o que fazer aqui. E foram anos de muitas dificuldades. Em 69, fevereiro, mais propriamente, Heraldo migra na condição de retirante, assim como Lula e muitos outros nordestinos migra para São Paulo para não morrer e não viver à fome. E fui eu, minha irmã, meu pai, uma tia minha mãe, fomos todos juntos para morar inicialmente em São Caetano do Sul, num cantinho que meu tio arrumou para a gente. E aí muda toda a história da gente, muda todo o patamar, a gente chega num lugar estranho, né, em busca de algum trabalho, alguma oportunidade, de formas que uma vida de muita, mas muita luta mesmo, sabe, muita dificuldade. E 69, no ano de 1970, a minha tia Lindu, de forma muito ingênua, que ela não sabia onde o filho tinha se metido, né? Vou mandar tu no sindicato metalúrgico para tu conversar com o Lula, ver se ele arruma um trabalho para ti. Eu tinha 15 anos de idade na época, né? E ao chegar lá, muito ingênuo também, aí Lula olha para mim, me recebe, bigodinho, né? E olha para mim e diz: meu Deus, ingenuidade da minha mãe, mal sabe ela que se tu já tiver arrumado um emprego e alguém descobrir que tu tem alguma ligação comigo, algum parentesco, vai te mandar embora. Como é que eu vou arrumar um emprego para ti? Aqui no sindicato não tem. Então assim começa, né, essa relação de construção familiar, política, social, de lutas. Então ela tem meio século. Nossa,
e a chegada a Garanhuns. Durante a campanha, eu tive conversando com alguns amigos e eles falavam de uma lembrança que eles tinham. A lembrança que algumas pessoas têm do Heraldo é chegando aqui na cidade com a sua esposa e um filho pequeno, com uma boina, mas sempre do PT. Fala pra gente como foi essa chegada. Assim, nessas idas e vindas, eu fiquei muito tempo em São Paulo. Quando eu retorno para cá, me apaixono por uma morena aqui, uma jovem, que por acaso é a mãe do meu primeiro filho, Marcos Alan, né? E daí um certo tempo eu volto para cá, vou para São Paulo, volto para cá, acabo me casando com ela. E é quando eu volto para cá, né? Com essa boina tem uma história. Eu sempre tive assim uma admiração muito grande pelo Che Guevara, né? Havia ele um revolucionário que fazia a construção e a luta política no sentido objetivamente no interesse de uma nação, né? De uma região chamada América Latina. Tudo que eu lia dele, eu via isso. Então, quando eu chego em Garanhuns, vamos brincar um pouco, né? Estava acontecendo uma greve dos bancários. Eles estavam reunidos ali em frente ao Banco do Brasil e eu com aquela boina na cabeça, né? Tipo Che Guevara, né? Barba comprida, tudo mais, magro, parecia mais o Raul Seixas. E os cabas me dão o microfone, né? Nós estávamos saindo naquela época do final da ditadura militar, mas a ditadura ainda existia, na verdade, né? É um processo de distensão para a democracia. E eles me dão o microfone para eu falar, né? Aí quando eu dou o microfone, eu era muito mais afoito do que hoje, aí começa a descer o sarrafo, né? No poder, então, constituído. Quando eu olho assim, em volta de mim, não tinha quase mais ninguém, o pessoal foi correndo com medo, fugiram todo mundo. E assim começa a minha luta política em Garanhuns, né? Garanhuns tem uma primeira greve feita pelos garis, no governo de José Inácio, em 1986. Eu, que mesmo sendo da categoria, fui quem coordenei aquela greve. Aquela greve, os garis, sobretudo, estavam reclamando de fome, de não receber salário, andando pela rua de chinelo de dedo, às vezes descalço. Situação muito difícil. E eu achei por bem juntar aqueles trabalhadores e lutar em favor deles. Depois de algum tempo, com muita dificuldade, eu consegui vir trabalhar no grupo Cipo Giza e vi que tinha muita injustiça ali contra os trabalhadores também. Resolvi organizar os trabalhadores. Como resultado, fundamos um sindicato, fizemos a primeira greve da Giza. Teve um fator inusitado, que a gente passamos a greve em passeata em frente ao cemitério São Miguel, e as pessoas começam a dizer: oxe, endoideceram, estão levando o defunto de volta, porque o costume era trazer os caixões, né, com os defuntos, da cidade para o cemitério. O cemitério aqui era o fim da linha, né? Dessa vez as pessoas viram andando o contrário, estão levando o defunto de volta, o que é que está acontecendo? De forma que quando chega na Vila Santo Antônio, a gente passeata, a viúva Ferreira Costa, era viva até então, manda fechar as portas, que ela não sabia o que estava acontecendo, pensou que era uma revolução, alguma coisa do tipo. E é uma história interessante, sabe? É uma história de luta, de compromisso com a luta dos trabalhadores, de fazer as coisas acontecer. Coisa boa, é sobre isso, fazer a coisa acontecer. Em Garanhuns, a sua história começa lá atrás e podemos dizer que agora chegou a cereja do bolo? Pronto, aí é um processo de luta sindical, né? Dentro desse processo de luta sindical teve a luta social também. Então, eu fiquei desempregado aqui por conta propriamente das lutas, vai embora para São Paulo. Lá em São Paulo eu arrumei um trabalho na Antártica, 8 meses depois parei a fábrica da Antártica. Era assim a coisa, fiquei desempregado novamente. Aí, ao mesmo tempo que em São Paulo estava acontecendo uma luta dos trabalhadores, e aí a gente liderou, juntamente com outros companheiros, a ocupação daquilo que hoje é a favela do Heliópolis, né? Então era uma área muito grande entre São Caetano e São Paulo, São Caetano já bem desenvolvido, São Paulo também, mas no meio tinha aquela área que ninguém sabia a quem pertencia. E
os trabalhadores acuados pelo desemprego, pela necessidade de moradia, resolvemos ocupar aquela área. Aí apareceu um monte de dono. Apareceu um Flávio Branco, um Flávio Preto, a Previdência se dizia dona, a Prefeitura se dizia dona. Depois que os trabalhadores ocupam, apareceu um monte de dono. E aí o desafio foi esse, a gente desafiou eles a mostrar que tinha algum documento que provasse que eles tinham domínio sobre a área, e não tinham, né? E acabou se consolidando ali, aquilo que se chama hoje da maior favela da América do Sul, mora ali 300, população de Caruaru mora lá. E então assim, é próprio da minha natureza, é quietude, sabe? Essa maneira de ser, e muitas pessoas acham que tem alguma conotação de vaidade pessoal. Não, eu acho que as lutas elas se colocam diante de mim, eu encaro e vou fazer essas lutas. Junto com isso aí, então, vem a construção e a formação do Partido dos Trabalhadores, que ele nasce para ser uma ferramenta de luta na mão dos trabalhadores. A partir de que momento que a gente percebe isso? Dentro do movimento sindical, a gente percebia que a gente fazia as lutas, obtinha muitas conquistas, e de repente todas as nossas conquistas eram anuladas aonde? No Congresso Nacional, pela direita, que não tinha nenhum interesse em defender trabalhador, nem direito de trabalhador, né? Haja visto o que aconteceu ontem, que eu fiquei estarrecido. O governo tinha uma proposta de taxar as grandes fortunas, e essa proposta não passa no Congresso. Aí nós, os trabalhadores, é quem vamos continuar pagando imposto, porque quem tem muito dinheiro não vai pagar imposto, é complicado. Pois é, então a luta continua, né? A luta continua, sempre, né? Hoje, digamos assim, antes que você pergunta, a gente está nessa posição, né, de vice, e naturalmente que a vida vai nos ensinando, vai nos moderando, vai nos moldando, vai nos lapidando para ver as coisas de forma diferente. E tivemos esse privilégio, primeiro, agradecer a Deus, né? Depois, a confiança do prefeito Sivaldo, a participação também do partido no nível estadual, no nível nacional, com a presença, inclusive, de Lula, que sinalizou que gostaria que a gente tivesse construindo essa aliança, primeiro em Garanhuns, PT, PSB, e acabou da gente assumindo essa função de vice, e estamos cheios de expectativa, de vontade, de desejo de ajudar Garanhuns, de ajudar a gestão do prefeito Sivaldo, que, diga-se de passagem, foi uma gestão extremamente aprovada pela população, e eu acredito que o segundo mandato pode ser, inclusive, muito melhor. Coisa boa é estarmos juntos, coisa boa é junto fazermos uma nova Garanhuns. O prefeito Sivaldo Albim, como você acabou de citar, fez uma primeira gestão memorável. Esperamos em Deus, com a ajuda do Senhor, que essa segunda gestão possa ser melhor ainda. Qual é o papel do vice-prefeito? Porque nós tivemos nessa gestão que está finalizando um vice-prefeito que infelizmente brigou com o prefeito, e a gente não viu ação nenhuma de vice em nenhum momento, nem se fala o nome do vice-prefeito. Eu já numa outra entrevista, eu disse o seguinte, eu vou repetir aqui, eu não quero discutir passado, sabe? O Dr. Pedro Veloso tem a forma dele pensar, de fazer política, eu tenho a minha. Eu tenho plena consciência de qual é o meu papel, né? O meu papel é de ser coadjuvante. O protagonismo é do prefeito, ele é que é o prefeito de Garanhuns, ele que vai governar Garanhuns. Agora, naturalmente, em havendo e já está havendo espaço, a gente está conversando com o time, né, discutindo ideias, ajudar no processo de construção, porque, enfim, dentro do meu conceito, aquilo que eu for fazer, não vou fazer para mim, não vou fazer para o prefeito, vou fazer para a gestão como um todo, e quem vai ganhar com isso é a população de Garanhuns. Então, quando você tem isso em mente, você não fica projetando o que vai acontecer no futuro. Vamos pegar os problemas existenciais do passado, tentar resolver, porque eles vão ter uma repercussão extremamente positiva para toda a população no futuro. Então, se a gente não perder esse foco, eu acho que não vai ter briga, eu acho que a gente vai conseguir caminhar junto, e eu digo que relações humanas sempre são complicadas, né? Inclusive, muitas vezes dentro da casa da gente, tem divergências. Agora, tendo maturidade, supera as divergências e anda junto.
mas é muito bonito também a importância da TV e Rádio Muito Mais, fazendo conhecendo o Heraldo Ferreira. Quem não conhece já ama, porque é o vovô de Garanhuns, né? Mas quem conhece ama muito mais, porque a gente conversa de diversos assuntos e você tem um conhecimento muito bom e, na minha opinião, pode ajudar muito em vários aspectos, né? Por isso essa importância de conhecer você, Heraldo, porque você trabalhava no meio ambiente e tem umas ideias muito boas, né? Olha, a questão ambiental hoje, ela é pauta mundial. Ou a gente cuida da questão do meio ambiente, ou a vida não vai existir no planeta Terra. Eu acho que é fundamental se entender isso. A ganância capitalista, ela fez com que o mundo destruísse seus rios, suas florestas, o ar está completamente contaminado. Haja visto que nós temos problema sério na camada de ozônio, não sei onde é que fica, nem vejo, mas ela existe, né? Existe um buraco aí muito grande que está provocando radiação, trazendo problemas de saúde para a população, inclusive para os próprios animais, né? De formas que, certa vez eu disse para um amigo aí que estava muito aperreado, eu sabendo que ele tem um patrimônio já, não vou citar nome, né? Um patrimônio invejável, que se ele vivesse outras 10 vidas, ele não ia consumir. E ele aperreado, eu vi aquele homem num trauma, assim, num estresse tão grande. Aí eu olhei bem nos olhos deles, não tinha o que dizer. Eu disse, quantos anos tu tem? Aí ele me disse a idade dele, mais de 70. Aí eu disse, eu não sei o que é que leva uma pessoa ter construído com o seu esforço, com o seu trabalho tanto, que se ele parasse de trabalhar hoje e o que ele já construiu daria para ele viver outras 100 vidas sem precisar fazer nada. Está querendo morrer antes do tempo com estresse para obter mais. Ele calado, estava calado, ficou. Então, assim, muitas vezes a gente perde a razão, a ganância pelo dinheiro tira a razão das pessoas, sabe? O capitalismo joga na cabeça das pessoas que o mal da humanidade é o socialismo. Eu, ao contrário, eu penso que o mal da humanidade é o capitalismo. Você querer sempre cada vez mais, não importa a que preço, né? Então, hoje a notícia que a gente tem é que os rios da Amazônia estão completamente contaminados por mercúrios. Quem fez isso? Gente com ganância procurando ouro, gente com ganância destruindo o meio ambiente com agrotóxicos, não é? Agrotóxicos é veneno mesmo, de formas que essa preocupação do meio ambiente não tem que ser só minha, ela tem que ser socializada, ela tem que ser de todo cidadão. Nunca imaginei que o Pantanal fosse viver a seca que está vivendo hoje. É uma realidade, né? A perspectiva é de, num futuro muito próximo, o Nordeste, partes do Nordeste se transformar em deserto, em regiões inabitáveis. E isso não está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo todo. Como é que a gente não vai se preocupar com isso, né? Porque o mundo está se desenvolvendo de uma tal forma e numa velocidade tão grande em termos de tecnologia, que isso é bom por um lado, mas por outro lado nos preocupa. Porque hoje você vai no campo, você não acha mais mão de obra. Está o jovenzinho, o adolescente agarrado no celular e não quer mais um tipo de atividade, de dia e de noite agarrado com o celular. E a gente sabe que a gente não come avião, a gente não come celular, a gente não come TV, a gente precisa de alimentos, né? Então a gente tem que estar preocupado também com a questão do campo, tanto de preservação do meio ambiente, como de verificar novas formas, ver dentro desse processo de inovação tecnológica, o que a gente pode fazer para amenizar o sofrimento do homem do campo, que é um trabalho muito árduo. E com relação à cidade, é a preservação da natureza, a preservação das nossas fontes, das nossas nascentes, preservação dos nossos rios e riachos, porque se a gente não cuidar, a vida acaba no planeta Terra. É uma coisa muito simples de se entender. É uma preocupação mundial. Mas voltando aqui para a nossa região, a gente sempre ouviu falar, inclusive o Parque Pau Pombo era uma fonte, a história diz que ali era uma fonte d'água, né? Infelizmente vai se tampando, vai chegando, vai tendo várias pessoas e as fontes vão secando, né? Então a gente precisa retomar esse cuidado, né, Heraldo? Deixa eu te dar um dado que muitas vezes as pessoas desconhecem. Normalmente quando a gente vê as fontes de água, elas estão na parte baixa, mas as caixas d'água muitas vezes estão em cima. A chamada caixa d'água está em cima, nos topos do morro.
Aí você destrói o topo do morro achando que não vai afetar a nascente e afeta. Entendeu? As árvores que estão colocadas no topo dos morros, naquela área, muitas vezes é quem segura a água. E ela vai paulatinamente descendo, formando a fonte. Aí nós não temos nossas colinas mais preservadas. Isso é um fato, né? Temos mais colina preservada. Temos um pouquinho ainda ali no Magano, ali perto do Cristo, mas o resto foram tudo ocupadas. Dentro dessa preocupação que você está dizendo assim, tem como recuperar? Tem. A natureza, criada por um Deus Todo-Poderoso, ela tem a capacidade de regeneração que a gente nem imagina. Mas a gente precisa, nós, os homens, os seres humanos, os governantes, as pessoas que destruíram, tem que estar preocupada em deixar com que ela se regenere. Se continuar degradando, se continuar destruindo, não vai ter natureza. Coisa boa é ver a sua preocupação em relação a isso. Esse é o Heraldo Ferreira, vice-prefeito, conversando, batendo um papo aqui na TV e Rádio Muito Mais. Genilson Bezerra trazendo para você um pouco mais desse conhecimento. Procure saber quem é Heraldo Ferreira, que você vai se apaixonar pelo voinho daqui de Garanhuns, que durante essa campanha foi tão abraçado, foi tão amassado, era vovô para lá, voinho para cá, porque foi um momento muito bom. Mas vamos para a realidade de uma gestão que, se Deus quiser, vai ser muito melhor, né, Heraldo? Pois é, hoje já temos a abertura do Natal, né? Eu acho, pelo que eu estou vendo produzido na cidade, vai ser muito bonito. Então, eu tinha até uma visão um pouco diferenciada de questão de festa, mas eu estou vendo que a gente esquece essa palavra festa, a gente transforma ela em eventos. São eventos que fomentam a indústria em Garanhuns, que muita gente pede. Por que não trazer indústria para Garanhuns? E as pessoas às vezes não se dão conta que o turismo hoje, numa cidade do porte de Garanhuns, da forma como ela está construída, a melhor indústria que nós podemos ter é fomentar o turismo, a indústria do turismo. Então é muito importante. Mas deixa eu te dar um dado aqui, volto ainda para complementar essa questão ambiental. Eu fui como representante da região para a segunda Conferência Nacional do Meio Ambiente. Vai ter, me parece que a quarta e a quinta conferência agora, não lembro bem. Mas só o município de Garanhuns está indo participar nessa região. No estado de Pernambuco, parece que só o município de Garanhuns vai participar dessa conferência. Os outros não tiveram a preocupação de participar, de se organizar, para debater essa questão tão fundamental que é a questão ambiental. Então as pessoas estão numa espécie de cegueira, né? Eu acredito assim, que não estão se preocupando com esse fato. É como se você estivesse embriagado, né? E o camarada embriagado não se apercebe do risco que está acontecendo em volta dele, né? Às vezes ele não se preocupa com o trânsito, não se preocupa com muita coisa. Mas é assim, janeiro vem aí, né? Janeiro, se Deus quiser, Deus nos conceder vida, a gente vai ter daqui até lá a diplomação, não sei ainda nem quando é que vai acontecer, vamos ter essa posse e estamos preocupados em efetivamente trabalhar muito para satisfazer a expectativa que foi criada para essa segunda gestão e segundo governo de Sivaldo Albino. Eventos, você falou bem agora, né? Hoje inicia-se os Encantos do Natal de Garanhuns, momento onde Garanhuns, no último, chega ao seu recorde desde que foi criado em 20 anos. E já saiu uma agenda para o ano que vem, para o segundo momento, que é a nova gestão do prefeito Sivaldo Albino, tendo Heraldo Ferreira como vice. A preparação, a organização é muito importante, porque muita gente gosta de falar, mas não sabe que quando um evento é criado dentro de uma cidade, quem ganha com isso? O gasoseiro, que é aquele que não tem um emprego, mas coloca um cachorro quente para vender, um espetinho, aí ganha o gasoseiro, ganha um dono de restaurante, ganha o comércio porque vende roupas, enfim, todo mundo ganha, né, Heraldo? Na prática é o seguinte, você vê que hoje você tem um tipo de relacionamento internacional que todo mundo quer vender. Então, se alguém quer vender, tem que ter alguém para comprar. No município não é diferente, né? Então, alguém tem a iniciativa de empreender algum tipo de negócio no município,
vai precisar de alguém para comprar o produto que ele está oferecendo. E esses eventos possibilitam com que pessoas venham de outros municípios, até de outras regiões do país, para Garanhuns, vêm com recursos e vão consumir esses produtos. E isso faz com que a economia gire. E a economia girando, todo mundo ganha com isso. Isso é um fato, comprovadamente, e o Ministério do Turismo traz esses dados. Por exemplo, tem regiões do mundo que, se tirar o turismo, elas fecham, porque vive de turismo, né? Então, às vezes Deus contempla uma região com a natureza exuberante. Garanhuns é uma dessas regiões que tem uma natureza, apesar da devastação, muito bonita, o seu relevo, o seu clima, e isso faz com que a gente possamos desenvolver a nossa indústria do turismo. Uma indústria do turismo que também, como muita gente não sabe, movimenta muita gente, garçons, os músicos. A gente estava vendo outros meios de comunicação aqui que a gente vê que, se não houver esses eventos, os músicos também regionais não têm onde tocar, não tem como mostrar o seu talento, que aqui em Garanhuns tem muito talento, né? Sem dúvida, eu acho que toda pessoa tem o seu potencial. Muitas vezes esse potencial precisa ser oportunizado, né? Então você, às vezes, tem uma criança que tem uma habilidade para desenhar. Se ninguém nunca oportunizar essa criança, ela nunca vai crescer. Pode ser um grande artista, um grande pintor, mas precisa ser oportunizado. Outras pessoas que não olhem para mim quando eu vou dizer isso aqui, sabe? Porque eu nem sei desenhar, nem sei tocar nada, né? Eu sei tocar a vida, isso eu aprendi a tocar a vida só. Mas assim, tem uma habilidade, né? Um dom, vamos dizer assim, e precisa ser oportunizado. E esses eventos oportunizam que essas pessoas cresçam, se desenvolvam e muitas vezes ganhem dimensão regional e até nacional. Então, tudo é importante, sabe? Se feito com foco, se feito de forma organizada, e a nossa secretária Sandra e o prefeito Sivaldo, eles têm dado uma dimensão muito importante de forma organizada nos eventos que acontecem em Garanhuns. Garanhuns vai estar mais presente no Planalto com você na vice-liderança, pode-se dizer dessa forma? Esse é um problema, vice? Porque o prefeito criou essa expectativa e eu não esqueci de dizer para ele: prefeito, eu vivi a parte da minha vida em São Paulo, agora era o corpo lá e o coração aqui. Agora você quer me mandar para Brasília para viver lá atrás de liberação de projetos? Mas assim, isso pode acontecer? Pode, né? Eu acho que a gente não tem que estar criando falsas expectativas, mas eu tenho noção de que aquilo que muitas vezes é grandioso para Garanhuns executar, dado a falta de recursos, se a gente conseguir fazer essa interlocução com o governo federal, a gente vai poder estar resolvendo essas demandas de Garanhuns a partir de recursos federais. Isso não quer dizer que Heraldo vai fazer lobby, isso não quer dizer que Heraldo vai fazer alguma coisa que não seja lícita, mas isso vai dizer que o governo Sivaldo, composto por Sivaldo e Heraldo, vai ter, quem sabe, a oportunidade de criar facilidades no sentido de liberação de recursos para resolver o nosso passivo ambiental, por exemplo. Eu tenho considerado assim, um entorno rodoviário que não retrata a realidade da nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade bonita, bem cuidada hoje, mas quando você anda no entorno de Garanhuns, é um desastre, né? Então a gente pode provocar o DENIT, pode provocar o governo federal no sentido da gente dar uma outra repaginada nesse entorno rodoviário. Eu tenho uma preocupação já que é com a questão da segurança hídrica do nosso município, porque a água produzida em Garanhuns, ela não abastece só Garanhuns, ela abastece São João, hoje abastece Caetés, abastece Capoeiras. Em época de seca, em época de verão, a água de Garanhuns abastece toda essa região aqui. Então a gente tem que ter uma preocupação, não só enquanto Garanhuns, mas enquanto agresteiro, vamos dizer assim, com a nossa água. E a gente pode estar pensando no projeto também que cuida da região. A gente não pode pensar num Brasil desenvolvido com os países periféricos, vamos dizer assim, da América do Sul e miseráveis. A gente não pode pensar uma Garanhuns desenvolvida com as cidades próximas também vivendo a sede,
né? Então a gente tem que ter um sentimento de pensar, além de pensar em Garanhuns, pensar enquanto região também. Essa provocação foi justamente para mostrar isso. Você não foi escolhido o vice de Sivaldo por ser primo de Lula, e sim por esse conhecimento que você tem. Você vai ao Planalto Central para fazer a defesa desse conhecimento que você tem. O Heraldo Ferreira tem conhecimento ambiental e também de outros assuntos. Por isso que vai defender, como você acabou de dizer, a gestão Sivaldo Albino, Heraldo Ferreira, né? Durante a campanha toda, Sivaldo falou e fala sempre do time. Ele tem um time muito bom, um time muito competente. Ele é um capitão, sabe, que efetivamente consegue tocar esse time, botar esse time para jogar. E esse time, quando ele joga com técnica, com conhecimento, né? Haja visto que esse dia saiu um dado muito importante, que eu não sei quem pesquisou, mas saiu na imprensa, e eu quero dar credibilidade para essa pesquisa, que coloca os servidores de Garanhuns em primeiro lugar em capacidade de execução de trabalho no país. Isso não é pouca coisa, né? Isso mostra que Garanhuns hoje tem um governante que dá rumo para a cidade, né? Que soube contratar, que soube capacitar. Então tem um quadro preparado, porque ninguém governa nada sozinho. A gente não governa nem a vida da gente sozinho, a gente precisa de uma companheira. A gente muitas vezes precisa do apoio, da observação de um filho, de amigos. Então a vida se constrói assim. Então assim, a gente tem essa expectativa real, né, da gente poder ajudar Garanhuns, né? Quando eu digo a gente, eu, Sivaldo e essa equipe, esse time, né, de secretários que ele tem, eu acredito que, não sei se ele vai mexer muito, mas deve fazer alguns arranjos também para esse segundo governo, e plagiando ele, é daqui para melhor. É daqui para melhor e para fazer muito mais, né, Heraldo? Exatamente. Bom, chegando aos momentos finais, gostaria eu, Genilson Bezerra, TV e Rádio Muito Mais, agradecer ao Heraldo Ferreira, esse que foi eleito vice-prefeito de Garanhuns. Heraldo, momentos finais, deixe um recado àquele que está nos ouvindo, que vai nos ver futuramente, e faz o convite para hoje, a abertura dos Encantos do Natal. Eu vou fazer o que eu deveria ter feito no começo, né? Vamos dizer assim, agradecer a generosidade e o carinho da população de Garanhuns, que nos recebeu tão bem pelas ruas, que depositou a sua confiança nesse time, né? Vamos dizer assim, o time de Sivaldo, e o time de Heraldo, o time de papai e o time de vovô, e efetivamente que o nosso coração, a nossa mente, a nossa disposição está focada em ajudar as pessoas. Governar significa governar para as pessoas. E governar para as pessoas significa cuidar bem da cidade, cuidar bem da educação, cuidar da saúde, cuidar do lazer, cuidar da empregabilidade. A gente espera que Garanhuns, no segundo momento, possa ter empregos de mais qualidade, com salários melhores. A gente constituir em Garanhuns uma sociedade de classe média baixa e de classe média, e assim Garanhuns se fortalecer e ter um protagonismo tanto em Pernambuco como em todo o Nordeste. Muito obrigado, TV e Rádio Muito Mais, chegando ao final desse bate-papo e dizendo a você, quer conferir? Vai até o nosso canal do YouTube. E também vai ser feito um podcast com esse bate-papo. Heraldo Ferreira, que veio aqui com seus filhos. Fala aí o nome deles que estão aqui nos nossos estúdios. Está aqui me acompanhando. Eu estou tendo que aprender, viu? É um novo mundo para mim, né? Acompanhado pelo meu filho Ezequiel, né? É o meu caçula. E acompanhado pelo meu filho Alan, que é o meu primogênito. Então aqui essas duas figuras que moram dentro do meu coração, que Deus me deu. E agradecer a você também, né? Você, Genilson Bezerra, figura linda. Eu só queria ter esse sorriso seu, que eu não tenho, mas tem o chapéu, né? Então aperta aqui minha mão, viu? Obrigado por tudo que você fez durante a campanha, obrigado pelo convite, e vamos estar à disposição para vir em outros momentos aqui para a gente dialogar sobretudo com o seu público. TV e Rádio Muito Mais, chegando ao final, agradecendo, e daqui a pouco tem mais, tem um empresário que vem até aqui para bater um papo sobre as empresas, sobre proteção veicular. Daqui a pouquinho, TV e Rádio Muito Mais, tem mais para você.
Muito Beleza? obrigado, meu grande.